Gente, bom dia a todos. Muito bom voltar aqui, poder partilhar com vocês do livro de Atos. Sei que o Pedro já pediu para que vocês lessem Atos, capítulo 10, até porque é uma história, um texto bastante extenso, que fala sobre uma história muito singular ali no livro de Atos, que marca a extensão do Evangelho, a chegada da salvação em Jesus até os gentios. E se você abrir sua Bíblia lá então, em Atos capítulo 10, você lerá o seguinte comigo em Atos 10, 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Do ponto de vista judaico, um homem extremamente religioso, um homem extremamente dedicado à tradição religiosa judaica, ali nesse período de Jesus, onde ele tinha costume, como de contínuo ele orava a Deus, e ele tudo indica aqui para a gente, até pelo capítulo 11 aí de Atos, em que Pedro conta sobre essa experiência do capítulo 10, que esse homem ele não era um judeu, ele não era, por exemplo, circuncidado, então ele não pertencia ao povo da aliança, embora ele tivesse toda uma prática religiosa que contava com toda a aprovação e a notoriedade da comunidade judaica. A sequência do texto nos diz isso, que a comunidade judaica olhava para esse centurião, alguém de extrema autoridade, ele não está em qualquer cidade ali do Império Romano. Cesareia é a capital da Judéia, que recebe inclusive esse nome em homenagem a um imperador. Tamanha era a importância dessa cidade ali na costa de Israel. E esse homem tem tremendas responsabilidades ali junto à corte romana. Apesar da sua posição civil, apesar da sua posição social, ele é alguém que abraçou o judaísmo como uma prática, como uma convicção. Por isso que ele é chamado de piedoso e temente a Deus. Isso tem uma série de significados. Não são muitas as pessoas no Novo Testamento que recebem, por exemplo, esses títulos, piedoso e temente. O que talvez nos faça pensar num primeiro momento que esse indivíduo aqui talvez seja um dos melhores exemplos de vida cristã, de cristianismo. Nós usamos a palavra piedade ou temor de Deus no nosso contexto cristão. E talvez olhemos para esse Cornélio e pensemos, naquilo que alguém pode ser de exemplo de vida cristã, esse Cornélio cumpre perfeitamente o protocolo, cumpre perfeitamente o requisito, o checklist de religiosidade. E é interessante que para um judeu, tudo aquilo que Cornélio de alguma forma praticava era suficiente para aceitação diante de Deus, mesmo que ele não fosse circuncidado. Você deve se lembrar que nesse período do Novo Testamento, o judaísmo havia se tornado extremamente ritualístico. O judaísmo tinha um checklist de atitudes espirituais que designavam se alguém era ou não aceito por Deus, se alguém era ou não justo diante de Deus. E tudo indica, pelo conteúdo aqui de Atos 10, que esse Cornélio cumpria perfeitamente. Ele é justo, ele é piedoso, ele é temente, ele faz suas orações, ele dá esmolas. É interessante, se você voltar para Atos capítulo 9, muitas das práticas que Cornélio tem, os discípulos de Jesus também têm ao longo de Atos 9. Mas é interessante que em nenhum momento esse Cornélio é chamado de um santo, é chamado de discípulo, ou alguém crente em Jesus, por melhores que fossem as suas atitudes. E se existe algo que a história de Cornélio nos ensina, é que por melhores que as nossas atitudes possam ser diante de Deus, elas nunca bastam para designar o nosso pertencimento a Cristo Jesus. Isso quer dizer que a nossa aceitação diante de Deus não está nas atitudes corretas que podemos ter. Para o judeu, orar, dar esmolas, cuidar da sua dieta alimentícia ali, não comendo, por exemplo, carne de porco,
era suficiente, respeitando um calendário litúrgico, o sábado, algumas outras datas específicas no judaísmo, isso bastava para alguém ser aceito diante de Deus. Mas ao longo do livro de Atos, Lucas nos falará diversas vezes que a aceitação de alguém diante de Deus não se dá com base em boas atitudes, mas com base na conversão a Cristo Jesus. E é exatamente por isso que essa história de Cornélio encontra-se nesse ponto do livro de Atos. Se você voltar, por exemplo, para Atos capítulo 1, verso 8, você se lembrará que Jesus fala que aqueles discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles então seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os primeiros capítulos de Atos, mais ou menos até o capítulo 6, falam sobre o Evangelho em Jerusalém. De Atos 6 a 9, na Judéia e Samaria. E Atos capítulo 10, pelo episódio de Cornélio, fala da chegada do Evangelho até esses confins da terra. Não tanto por causa da região geográfica, porque isso só vai acontecer mesmo com o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Mas o Evangelho chegando aos gentios. Aqueles que por mais ritualísticos, que por mais dedicados à religião que fossem, se não estivessem em Jesus, se não se convertessem a Jesus, as suas boas atitudes não eram suficientes para torná-los justos diante de Deus. E então Atos 10 vai nos mostrar que aquilo que Jesus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 8, que um dia se assentariam na mesa de Abraão pessoas vindo do Oriente e do Ocidente, que não eram necessariamente do povo judeu, embora pudessem viver como judeus. Quando Jesus fala isso em Mateus 8, quando Lucas narra para a gente Atos capítulo 10, há toda uma carga teológica que vem desde o Antigo Testamento, por exemplo, passando por Isaías e Salmos principalmente, de que um dia Jesus seria também luz para os gentios. Ele não salvaria simplesmente o povo judeu, mas essa salvação se estenderia também àqueles que não eram povo de Deus. O menor salmo de todo o livro dos Salmos fala primordialmente que um dia todas as nações, todos os povos louvariam ao Senhor. Então, Atos 10 tem uma carga de expectativa, de promessa, de profecia, de expectativa de que esse Cornélio, ele, entre aspas, inaugura essa extensão do Evangelho aos gentios. Em termos históricos, isso quer dizer, se eu e você estamos aqui, é porque um dia Cornélio abriu essa porta para a gente, dizendo que o Evangelho não era simplesmente para o judeu, senão também para o gentio. Aquilo que João vai dizer em João 1, Cristo veio para o seu, mas os seus o rejeitaram, de tal forma que todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa é a história de Cornélio. A história de um homem que tem uma visão, e você já leu ao longo da semana, por mais justo que ele fosse, a sua justiça, suas boas obras não eram suficientes, e Deus então vem ao encontro dele, lhe permite ter uma visão onde alguém viria ao encontro dele e falaria palavras que seriam necessárias para a sua salvação. Quem vai nos dizer isso é Atos capítulo 11, versículo 13 e 14. Atos capítulo 11 é a sequência da história de Atos 10. Quando agora Pedro volta para Jerusalém e narra para os demais apóstolos, narra para os demais judeus convertidos, que o Deus que salvou os judeus desde Atos 2, agora estava igualmente salvando os gentios, como aconteceu com Cornélio. E num determinado ponto, nesse verso 13 e 14 de Atos 11, Pedro vai dizer que depois de Cornélio ter recebido essa visão, ele próprio, Pedro, recebeu uma visão em que, você deve se lembrar, um lençol com partes de animais, de tudo quanto é tipo de animal, não apenas animais puros,
vamos pensar aí, boi, devia ter provavelmente ali uma costelinha de porco, uma pancetinha assim, né? Um presunto, né? Coisas que para o judeu eram simplesmente inimagináveis. O judeu não se contamina com esse tipo de comida. Por quê? Porque a lei mosaica o proibia disso. E aquele lençol descendo, o anjo diz, toma e come. E Pedro resiste por algumas vezes dizendo, não, de forma alguma. Nunca comi absolutamente nada impuro. Mas como é que eu vou comer agora algo puro? Só porque vem de Deus? Entre aspas, só porque vem de Deus? E aí o Senhor diz, não considere impuro aquilo que Deus santificou. Leva algum tempo para Pedro entender isso. Tempo suficiente para chegar a turma que Cornélio manda até a casa de Pedro dizendo, Cornélio teve uma visão. E aí Pedro então percebe que a visão que ele teve era Deus dizendo que ele, judeu, não poderia chamar ou rotular de impuro a quem Deus havia chamado de santo. Não pense que foi fácil isso para Pedro. Lá no capítulo 2, Paulo revela até um pouquinho para a gente dessa resistência de Pedro em se assentar com gentios para comer. Paulo também vai dizer que o judeu considerava o gentio pecador por natureza. Não é um filho de Abraão, não é alguém da aliança. É um pecador por natureza com quem nós não nos assentamos, com quem a gente não tem relacionamento. Lembra, por exemplo, de Jesus com a mulher samaritana? Que quebra-se ali uma barreira social, religiosa impressionante, ainda mais que uma mulher. E Lucas é um especialista, não só no seu evangelho, mas no livro de Atos, em mostrar que esse Jesus veio também para os gentios. E Pedro então entende que Deus estava chamando para ir pregar o evangelho para esse homem chamado Cornélio, um incircunciso. Você lembra algum outro episódio na Bíblia em que alguém rotula o outro de incircunciso? Por exemplo, Davi em relação a Golias? Não há nenhum paralelo em termos de redenção, salvação, entre Atos 10 e a história de Davi e Golias. Mas olha como é que um judeu olha para um não-judeu. É como se Cornélio estivesse para o judaísmo como Golias estava para Davi naquele momento. Ele é inimigo do povo de Deus. Ele não tem nada a ver com o povo de Deus. Ele não se submete ao Senhor. E por mais religioso que Cornélio fosse, por melhores que fossem as suas atitudes, ele continuava sendo incircunciso, alguém completamente fora do povo de Deus. Por isso dessa resistência, em alguma medida, de Pedro e de tantos outros judeus convertidos ao longo do livro de Atos, em pregar o evangelho para os gentios. Mas deixa eu te dizer, essa ideia de confins da terra, não é Lucas quem cria. Não é Lucas quem inventa esse negócio de que o evangelho chegaria até os confins da terra. Salmos e Isaías têm diversos textos em que Deus diz que Ele como Salvador, bem como o seu Messias, no caso Cristo, seriam cridos e manifestos como redentores até as extremidades da terra, até os confins da terra. Então veja a importância de Atos capítulo 10. Veja a importância para aqueles judeus do primeiro século entenderem que a salvação que chegou para eles lá atrás é a mesma salvação que chega aos gentios, o pecador por natureza, o incircunciso, e por mais religioso que seja, não é filho de Abraão. É por isso que no final do capítulo 10 e ao longo de todo o capítulo 11, Pedro vai por diversas vezes, e Lucas volta essa história em Atos 15, quando a igreja toda está reunida para decidir o que o judeu convertido na igreja faria com agora o gentio convertido. Tá? Parece que para nós não existe muita conexão com a nossa realidade, especialmente brasileira, onde não temos tantas tensões raciais, étnicas,
como outros países, hemisfério norte tem. Mas em algum momento a igreja tem que lidar com a entrada de gentios na comunidade. E Lucas narra por 2 capítulos essa experiência fantástica. Inclusive para dizer que a igreja de Jesus é composta não por pessoas que pertencem a determinada etnia, mas por pessoas que foram salvas em Cristo Jesus. Porque o que justifica e legitima a presença ou participação de alguém numa comunidade cristã é a sua salvação em Jesus e não o povo ao qual pertence. Diante de todas essas idas e vindas de mensageiros, relutância de Pedro, enfim Pedro vai ali até a cidade de Cesareia. Eu quero então que agora vocês me acompanhem na leitura do versículo 34 até o versículo 43. Atos 10, 34 a 43, a porção que eu quero expor mais especificamente para a gente hoje de manhã. Então Pedro falou dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, e aqui é o termo etnia, o diferente do judeu, qualquer que fosse a etnia. Quando você volta para Atos 2, tem um monte de judeu que mora num monte de país diferente, mas são todos judeus. Aqui não. Aqui tem alguém que não é judeu, embora morasse dentro de Israel. Embora praticasse as coisas do judeu. Mora em Israel, pratica coisa de judeu, mas é de outra etnia. Bem sei que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de nações ou de etnias. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, esse lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Olha que interessante, o versículo 34. Deus não faz acepção de pessoas, e que isso talvez seja uma novidade para Pedro nesse momento, mas quando você volta para Deuteronômio, Deus já vem dizendo que a salvação dele não leva em conta condição socioeconômica, grupo étnico, gênero, porque ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, ninguém está mais perto da salvação pelo fato de ser homem ou mulher. Ninguém está mais perto da salvação por ser judeu. Perto em que sentido? Mais propenso à salvação por ser judeu? Não. Mesmo que Paulo diga que o judeu tem tudo a seu dispor, mas ainda assim é povo rebelde, de dura cerviz, pescoço que não se dobra diante da salvação, e por causa disso tenta buscar justiça própria. Não fazer acepção significa que Deus não leva em conta quem somos, os méritos que temos, ou as boas obras que fazemos para estarmos diante de Deus. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele é sempre imparcial. Ele é sempre de acordo com a verdade estabelecida por ele, conforme o Evangelho de Jesus. Isso quer dizer que esse judeu pode fazer tudo certo,
mas por não estar na pessoa certa, ele continua condenado. O Evangelho de Jesus nos ensina que não basta fazer o certo. Não basta fazer coisas corretas se você não estiver na pessoa certa. E é por isso que então Pedro falará aqui sobre o Evangelho da paz. Interessante que aqui a expressão, no final do verso 35, aquele que teme ao Senhor, faz o que é justo, esse lhe é aceitável, não são expressões que lidam simplesmente com atitudes específicas que temos, mas antes de tudo com uma aprovação que Deus tem para conosco. Portanto, temos uma vida de temor, portanto, temos uma vida de justiça. A ideia de aceitável aqui é muito mais relacional, é muito mais de intimidade e proximidade do que simplesmente fazer coisas que nos agradam. Tanto é que Paulo vai dizer em Romanos, escrevendo para um contexto gentílico da fé cristã, que apenas aqueles que estão em Jesus é que podem agradar a Deus. Agradar em que sentido? Relacional. Não é simplesmente fazer atitudes certas, mas é estar no relacionamento certo. Somos aceitos por Deus não por fazermos coisas certas, mas por termos um relacionamento com a pessoa certa. Porque esse é o significado de Evangelho da Paz. Aliás, o livro de Atos usa algumas expressões muito interessantes para Evangelho. Evangelho do Senhor Jesus, Evangelho da Paz, Evangelho da Promessa e Evangelho da Graça de Deus. E em absolutamente todas as circunstâncias em que se fala sobre Evangelho, no livro de Atos, conecta-se o Evangelho com a pessoa de Jesus, não simplesmente com uma ideia sobre Jesus. Isso nos leva, por exemplo, de volta para Lucas capítulo 2. Talvez um dos textos mais centrais para entendermos o que é o Evangelho. Quando naquela noite em que Cristo nasce, o anjo aparece aos pastores e diz o seguinte: eis que vos trago boa nova de grande alegria, o qual será para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, vos nasceu. Literalmente, o anjo está dizendo: eu estou evangelizando vocês. E o evangelismo é o seguinte: Cristo nasceu na cidade de Davi. E aí quando você vai para Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo lembra ali os coríntios que o evangelho que ele pregou aos coríntios era esse: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso quer dizer, queridos, que a nossa pergunta não deveria ser o que é o Evangelho da Paz, mas a pergunta deveria ser: quem é o Evangelho da Paz? Nós confundimos muitas vezes o termo Evangelho como simplesmente uma boa nova em termos de notícia, como se o Evangelho fosse uma informação, quando na verdade, na teologia de Lucas e de Paulo, o Evangelho é uma pessoa. Por isso que Cornélio pode ter as melhores e maiores informações, as melhores e maiores atitudes ligadas ao judaísmo, por não estar na pessoa certa, que é o Evangelho, as suas atitudes continuavam sendo reprováveis diante de Deus. O Evangelho não é uma ideia. O Evangelho não é um conceito. Ninguém é salvo por acreditar numa frase. Ninguém é salvo por ter noção de uma história. Mas alguém é salvo por ter se encontrado com alguém, Cristo Jesus, que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Por isso que temos paz com Deus quando estamos em Cristo. Por isso que deixamos de ser inimigos de Deus, não porque somos bonzinhos, não porque nos tornamos corretos nas nossas atitudes, mas porque entre nós e Deus há alguém. No caso, Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da Paz. É o Cristo que morre no meu e no teu lugar, que morre no lugar desse Cornélio, que por melhores que fossem as suas atitudes, se não fosse Cristo, ele continuava condenado diante de Deus, a tal ponto de Deus rejeitá-lo, mesmo que ele fosse certinho. Queridos, até entendermos que o Evangelho é alguém e não algo, nós acreditaremos que a nossa salvação acontece pela simples compreensão de uma ideia ou pelo simples conhecimento de uma história. Ninguém é salvo por simplesmente dizer que Jesus morreu por nós pecadores.
Porque embora a frase esteja certa, conversão é o encontro com alguém. Conversão é a identificação com alguém. Não é simplesmente o domínio de uma história ou o domínio de um determinado conhecimento. Alguém pode repetir 600 vezes, Jesus morreu no lugar de pecadores. E por mais que verdadeira seja essa frase, até ter um encontro pessoal com quem é o Evangelho, essa pessoa não estará salva. E esse é Cornélio. Ele faz tudo certo. Ele ora ao Deus certo. Ele pratica a coisa certa. Mas nunca se encontrou com a pessoa certa. O Evangelho é alguém, não algo. Por isso que é o Evangelho da graça. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens em Cristo Jesus. Graça não é só um conceito, queridos. Graça é uma pessoa. É a graça encarnada. Porque em outros contextos é chamado o Evangelho da glória de Deus. Porque glória não é simplesmente um atributo de Deus. Glória é o próprio Cristo encarnado e morto gloriosamente, ressuscitado em glória e majestade para nos transformar de glória em glória para sermos glorificados e nos parecermos com Ele. Glória é alguém, não simplesmente algo. Então, quando Pedro prega o Evangelho da paz, ele está pregando aquele por meio de quem temos paz. Interessante que imediatamente após Paulo dizer no finzinho do capítulo 4 que Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, ele então começa o 5 dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz que desfrutamos com Deus, queridos, não é porque passamos a fazer muitas coisas certas depois da nossa conversão, mas porque o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Cristo Jesus. A nossa paz é Cristo. A nossa paz não é um conjunto de atitudes corretas que fazem com que Deus não esteja mais bravo com a gente. E Cornélio, quando experimenta da sua salvação, ele experimentou desse encontro com Cristo Jesus. Deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui bem rapidinho. Eu percebo, queridos, que quando nós não entendemos o Evangelho como alguém, mas o Evangelho como uma boa notícia, tipo, o Evangelho é a manchete do jornal de Deus, tá? Quando nós achamos que o Evangelho é um conceito, uma ideia, uma frase ou uma verdade que alguém precisa entender e acreditar, nós sempre teremos dificuldades com o evangelismo. Porque nós acreditamos que evangelizar é disputar argumentos. E vence quem tem o melhor argumento. Muita gente tem medo de evangelizar porque tem medo de perder argumentos. Porque tem medo de não ter respostas para todas as dúvidas e questionamentos, ou achar que talvez não haja alguma razoabilidade nas respostas que vai dar para o ceticismo de alguém. Mas se o Evangelho não é simplesmente uma ideia, o Evangelho é alguém, evangelizar nada mais é do que apresentar pessoas. Eu apresento alguém para outro alguém. Como Spurgeon vai dizer, que evangelizar nada mais é do que um mendigo falar para outro mendigo onde eles podem encontrar pão. Eu não estou disputando argumentos. Eu não estou simplesmente lidando com ideias, qual é a melhor, qual é a pior, qual é mais razoável, qual é menos razoável, qual é mais historicamente comprovada, qual é mais factível ou não. Eu estou apresentando alguém. Esse é Cristo Jesus. Ele é aquele que Deus prometeu. Ele é aquele que carrega sobre si na cruz o meu e o teu pecado. E que, aliás, ao longo de Atos, toda e qualquer conversão que aconteceu não por causa da razoabilidade do argumento do pregador, mas por causa da intervenção do Espírito, convertendo pessoas que se encontraram pessoalmente com Cristo Jesus. Entenda isso. Evangelizar não é disputar argumentos. Evangelizar é apresentar uma pessoa. Eu quero que você conheça alguém que um dia eu conheci e ele revolucionou de tal forma a minha vida que qualquer coisa que venha acontecer na sua não será simplesmente por ter uma ideia certa, não será simplesmente por praticar coisas certas, mas por ter conhecido a pessoa certa. Esse é Jesus.
E foi isso que Pedro fez ali com Cornélio. Apresentou a pessoa certa para aquele homem que estava tentando fazer tudo certo, mas isso não lhe bastava. Olha que bonito. E eu quero ressaltar aqui alguns pontos desse versículo 36 até o 42 que nos ajudam a entender Cristo como o Evangelho. Esse Evangelho, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O Evangelho da paz, aquilo que Deus efetiva e transforma na vida de pessoas, se dá por Jesus. Se dá por meio de Cristo. Ele que é o Senhor. Olha o versículo 39. A concordância plena de Pedro com Paulo, tanto é que em Gálatas 2, Paulo diz que quando ele foi para Jerusalém se encontrar com os apóstolos, por quê? Porque esse Paulo agora, ele não é um acidente pregando para gentios, ele é o pregador dos gentios. Isso talvez gere algum incômodo na comunidade judaica. Então ele vai para Jerusalém para se encontrar e expor aos apóstolos, dentre os quais Pedro era um deles, dizendo que pregação era essa que Paulo tinha aos gentios. Em Gálatas 2, Paulo diz que quando ele disse o que ele pregava, quando Pedro, João e Tiago e todos os outros judeus convertidos disseram o que eles pregavam, eles chegaram a uma concordância. Pregamos a mesma pessoa. Não existe divergência entre nós. Qual é o Evangelho que temos em Cristo? Final do verso 39. Tiraram-lhe a vida, pendurando-o no madeiro. O Evangelho de Cristo é o Cristo morto. Morto por causa dos nossos pecados. Agora, imagina o conflito para um judeu entender que ele era pecador. Deixa eu abrir e fechar outro parênteses muito rapidinho aqui. Por que desde o tempo ali do final do Antigo Testamento até os dias de hoje, o judeu tem muita dificuldade de entender Jesus como Messias, um Messias redentor, que morre na cruz para substituí-lo penalmente para perdoar pecados? Porque o judeu não se vê como pecador. Ele é filho de Abraão. Deus tem uma aliança com ele. Ele é justo pela observância da lei. Ele não precisa de salvação. Por isso que em Lucas capítulo 15, naquelas 3 parábolas sobre a ovelha, o filho e a dracma perdidos, Jesus fala: os sãos não precisam de médico. Mas não vai ficar até estranho. Não são os sãos que são verdadeiramente saudáveis ou salvos. São aqueles que se acham, que são judeus. Eles já se acham sãos. Eles já se acham bons. Eles já se acham justos e aceitos por Deus. Mas é aquele que é o doente. O judeu não se vê como doente. O judeu não se vê contra Deus, até os dias de hoje. Por isso que ele não concebe a ideia de Jesus como Salvador. Por isso que talvez para esse Cornélio, num primeiro momento, não fosse a visão de Deus, ele nunca entenderia que ele precisaria de alguém. Bastava ele praticar aquelas coisas que o judaísmo dizia. Mas veja que o Evangelho é Cristo morto. Antes de dizer o que de bom podemos fazer, o Evangelho fala sobre o mal pelo qual Cristo morreu, ou por causa do mal que Cristo morreu. Aquilo que Paulo vai dizer: Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. O Evangelho nos fala de morte, queridos. A morte de Cristo. Se hoje estamos vivos, é porque um dia Ele morreu no nosso lugar. Mas Jesus, verso 40, ressuscitou. O Evangelho apresenta a ressurreição de Cristo. A vitória dele sobre a morte. É aquele sacrifício que no Antigo Testamento era apresentado diante de Deus no Santo dos Santos. O sangue era aspergido sobre a mesa da propiciação e ponto final. Esse Jesus é que rasga o véu de cima a baixo
adentra no santuário morto e sai de lá vivo. Por isso que somos declarados justos por Deus, por causa da ressurreição de Cristo, porque a vitória dele sobre a morte é a garantia da nossa vitória final sobre todo o pecado e toda a morte. A nossa justiça não está baseada nas boas obras que praticamos, mas na justiça de Jesus, estendida, contabilizada, posta na nossa conta. Por isso que Deus o tornou, o constituiu juiz de vivos e mortos. Por que Pedro fala desse Jesus agora, que é juiz de vivos e mortos? Porque ninguém é justo diante de Deus por fazer coisas certas. Alguém é justo diante de Deus por ter sido declarado justo por aquele quem é o verdadeiro juiz. Se você voltar para o verso 35, naquele pelo contrário de Pedro, em qualquer nação é aceito por Deus aquele que o teme e faz o que é justo e aquilo que lhe é aceitável. O que é esse justo que esse indivíduo faz? Não são simplesmente atitudes corretas. É aqueles que partilham da justiça de Jesus. É aqueles que partilham da declaração de que são inculpáveis, não porque não fizeram nada de errado, mas porque ele se tornou culpado em nosso lugar. O judeu não se vê condenado diante de Deus, porque o judeu tenta fazer tudo que é certo diante de Deus. E com o propósito de evitar pecar contra a lei de Deus, os judeus, em alguns documentos, nesse intervalo entre Antigo e Novo Testamento, escrevem centenas, milhares de leis que eles chamam como que cercas de proteção em torno da Torá. Trazendo para a linguagem da turma do TI, da internet, da informática, é tipo um firewall. Os judeus, quando criam leis entre o Antigo e o Novo Testamento, estão estabelecendo um firewall em torno da lei, em torno da Torá, dizendo: nós não podemos cometer isso daqui, porque não cometendo isso, evitamos de infringir a lei, e por isso continuamos a ser justos diante de Deus. E aí vem Pedro e diz: o justo juiz é que declara alguém justo. Para nós que já somos salvos em Jesus, significa que as nossas boas ações são, antes de tudo, demonstração da justiça de Jesus em nós. Querido, santidade não é o estágio que a gente alcança por fazer coisas certas, mas antes de tudo, por estarmos na pessoa certa, que agora, por nossas boas obras, demonstramos quem Jesus é em nós. Santidade não é fazer coisa certa. Santidade é demonstrar a santidade de Jesus em nós, que Ele colocou sobre nós pela justificação. Isso é o Evangelho. É o Evangelho que nos apresenta alguém. É o Evangelho quem ressignifica as nossas vidas por estarmos em alguém. E é o Evangelho que nos possibilita viver como alguém, agora aceito diante de Deus, por causa de quem Jesus é e do que Ele fez para nós. E o finzinho do verso 43 diz: todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Sabe o que Pedro falou para Cornélio? Cornélio, você faz tudo direitinho, mas você tem pecado diante de Deus. E há um só que pode te redimir desses pecados: Cristo Jesus. E o conceito de remissão passa pela ideia de perdão, mas passa pela ideia principalmente de quitação de um débito pelo pagamento de um preço. Por isso que lá no finzinho de Atos 28, Paulo vai chamar o Evangelho da graça de Deus. Porque a graça nos diz que nós somos completamente incapazes de oferecer para Deus qualquer coisa que nos torne aceitáveis diante dele. Porque, na verdade, somos manchados e caracterizados por nossos pecados. A não ser que alguém quite um débito impagável
e que então nos torne aceitos diante de Deus. O conceito de remissão de pecados na Bíblia nos diz que não importa quão boa seja uma pessoa ou quanto tempo ela possa levar para ganhar créditos e méritos diante de Deus para quitar o seu débito sempre será impagável. Por isso que não faz o menor sentido dizermos que alguém vai para o inferno pagar por seus pecados. A eternidade no inferno não é capaz de saldar o débito do pecado. Na verdade, pessoas são condenadas eternamente por não terem tido seu débito quitado em Cristo Jesus. Quantas boas obras alguém precisa praticar para ter o seu débito de pecado saldado? Quanto tempo no inferno alguém precisa passar para que tenha o seu saldo infinitamente negativo tornado zerado ou positivo diante de Deus? O nosso débito é zerado e a nossa vida é tornada infinitamente positiva por causa da remissão dos pecados que há em Jesus, não na bondade das nossas boas obras. Do jeito que ninguém vai para o inferno pagar por seus pecados, ninguém vai para o céu só por ser uma boa pessoa. Porque por melhores que sejam as pessoas, por não terem tido seus pecados perdoados em Jesus, elas continuam condenadas. Mas aqueles que já tiveram seus pecados perdoados em Jesus, mesmo que pratiquem qualquer coisa errada, experimentarão, desfrutarão da eternidade com Deus por estarem na pessoa certa. É isso que a gente aprende com Cornélio, queridos. Cristo é o Evangelho. Cristo é quem nos torna aceitos diante de Deus e que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, encerro dizendo, se você não é judeu como eu não sou, a gente está aqui hoje, podendo louvar o Deus vivo e verdadeiro, porque Cristo Jesus veio também para nós. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado porque, por meio do sacrifício dele, pela fé que o Senhor nos permitiu ter nele, fomos salvos. Fomos perdoados dos nossos pecados. O nosso débito foi zerado diante do Senhor e tornado infinitamente positivo por causa da justiça do Teu Filho. Muito obrigado, Deus, por quem somos, temos e fazemos hoje em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Cristo que veio para o seu povo estendeu também salvação aos gentios. Muito obrigado pela história de Cornélio. Muito obrigado por esse episódio que nos ensina, que nos desafia a não simplesmente termos atitudes certas, mas a estarmos na pessoa certa que é Cristo Jesus. Nos ajude também, Deus, como vimos ao longo da nossa meditação aqui, que o nosso desafio ao proclamarmos o Evangelho não é simplesmente disputarmos argumentos, mas antes de tudo apresentarmos uma pessoa. Certamente nos valeremos de ideias, argumentos, mas nunca julgando a salvação de alguém estar na simples concordância com uma dessas ideias, mas sobretudo no encontro com Cristo Jesus. Peço por todos nós, peço pelas oportunidades que temos de testemunhar o Evangelho, para que com fidelidade apresentemos Jesus, tal qual um dia Cornélio conheceu Jesus e cada um de nós também. É em nome dele que nós oramos. Amém.